Senhor salve. Amém. Deus é bom. Quantos estão cheios da alegria do Senhor? Amém. Como é que você pode me provar isso? Olha o seu irmão e diga assim: a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor essa canção. E eu quero que você se mova com essa revelação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Libera sua voz e cante. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu, os meus lábios e os meus lábios de gritos. O Senhor restaurou a sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta, Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. Quero ouvir, igreja, vai! Alegria O Senhor é a minha força, é a minha alegria do Senhor, é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Minha boca, vamos lá. Minha boca se encheu de riso, e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta, e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. Quero ouvir. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor, alegria do Senhor é a minha cura.
Será que você está disposto nessa noite a entregar o teu melhor? Que é a tua alegria, que é o teu sorriso, é a tua dança, é a tua gratidão, é o teu louvor ao Senhor. Sabe, quando o diabo disser que não dá, responde para ele, ha, ha, ha. Quando o diabo disser que não dá, responde para ele, ha, ha, ha. Sabe por quê, meu irmão? Ele já restaurou a nossa sorte. O Senhor já restaurou a nossa sorte. Estamos como quem sonha. A nossa boca está cheia de riso. Canta, vamos lá. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício. Libera o teu riso aí, vamos lá, quero ouvir, vai. Senhor é tua força, o Senhor é tua força, o Senhor é tua força. Oh! E quando o diabo disser que não dá, responde pra ele, ha, ha, ha. E quando o diabo disser que não dá, responde pra ele, responde pra ele, responde pra ele. Yeah! E nada pode te parar, irmão. E nada pode te parar, irmão. E nada pode te parar, irmão. E nada pode te parar. Você é livre, é livre, é livre, é livre. Jesus te fez livre. Oh! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Você vai só bateria. Oh! Onde estão os libertos aqui? Será que você pode fazer festa na presença do Senhor? Oh, aleluia! O diabo não pode parar uma igreja cheia do poder de Deus. O diabo não pode parar uma igreja cheia da palavra de Deus. Oh, maior é o que está em nós, bem maior, bem maior, bem maior. Oh, quero ver só vocês, vai. A alegria do Senhor é tua força. Você pode cantar pro seu irmão, vai. A alegria do Senhor é tua força. A alegria do Senhor é tua força. Vai, canta pra ele, vai. Será que você pode sair do seu lugar e cantar para os 10 irmãos aí, vai? A alegria do Senhor é tua força. Mexe esse irmão aí, mexe ele aí. Aleluia. Alegria, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é sua força. E a alegria do Senhor é tua força. E a alegria do Senhor é sua força. A alegria do Senhor é tua força.
do Senhor. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Sobrenatural. Vai ser assim, vai ser assim. Sobrenatural. 2022 tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e adorar. Aleluia, aquele que te deu alegria plena, aquele que te encheu de alegria. Alegria sobrenatural. Alegria sobrenatural. Alegria sobrenatural. O Senhor nos deu motivo de alegria. O Senhor nos deu motivo de alegria. O Senhor nos deu motivo de alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Você pode olhar para o seu irmão mais uma vez e dizer para ele: irmão, obrigado, grupo de música. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos dar uma salva para o grupo de música, amém? Obrigado, gente. Glória a Deus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Meu Deus, que coisa abençoada. Eu acho que está com reverb, não? Pode tirar o reverb dele aí. Glória a Deus. Deus é bom demais. Pode baixar um pouquinho também, está dando microfonia. Quero agradecer já ao pastor Guilherme, sua esposa Dalila, Vila Nova. Obrigado pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez. É a segunda vez que eu estou aqui. Eu estive aqui há 10 anos atrás. E para mim é uma honra poder estar mais uma vez, poder estar servindo o corpo de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eliezer Rodrigues, sou pastor presidente lá da igreja Verbo da Vida em Taubaté. E a minha esposa, meus filhos, Gabriel esteve aqui também, não foi? Cantando. A minha filha Emily manda um abração para vocês, bem apertado, um ósculo santo em cada um de vocês, amém? E toda a igreja Verbo da Vida Taubaté também manda um grande abraço para vocês todos, amém? Amém? Vocês estão preparados mesmo? Glória a Deus. Então, quero parabenizar ao Rema pelos 10 anos. Eu sei que 10 anos é um bom tempo, né? De fé, de fidelidade, de rompimentos. Talvez você tenha chegado no meio do caminho, não viu o início, não viu os rompimentos, não viu tudo aquilo que foi crido para chegar até aqui. Mas uma coisa eu sei, amado, somente a fé pode trazer, né, ou levar pessoas para novas estações. E eu sei que essa é a igreja da fé, essa é uma escola da fé, e eu sei que tem pessoas da fé aqui também. Amém? Deus é bom. Então parabéns pelos 10 anos. Eu declaro em nome de Jesus, como foi dito aqui, ano que vem a maior turma de todos os tempos.
a maior turma de todos os tempos. Vai ser realmente como nós cantamos, sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Então vamos abrir 1 Pedro capítulo 1. Há uma nota no meu coração e quando eu estava vendo aqui 10 anos, eu vi o banner também falando sobre o aniversário. O Senhor me disse algo não somente para aqueles que fazem parte do Rema, mas todos que estão aqui nesse final de semana, ou nessa semana, nesses dias. O Senhor vai liberar coisas poderosas para a sua vida. E o Senhor me disse: eu quero liberar presentes para a minha igreja. Eu quero liberar avanço. Eu quero liberar destravamentos. Eu quero liberar milagres. Mas Deus disse algo aqui. Deus disse: olha, é através da alegria que eles vão receber. Se você está aqui a primeira vez, se prepare, esse vai ser o culto mais esquisito da tua vida. Mas fica tranquilo que eu já passei por isso. Eu fui 25 anos religioso, ou vivia na religiosidade. Durante 25 anos da minha vida, eu nasci num lar cristão, passei por 8 denominações, até mórmon eu já fui. Tudo que você puder imaginar, de igreja, doutrinas e tudo mais. Mas foi quando eu cheguei no Rema, que houve uma explosão de revelação no meu espírito. Eu era uma das pessoas mais críticas que existia dentro da igreja, principalmente em relação ao mover do Espírito Santo. E eu lembro que quando eu estava em Natal, na minha cidade, Natal 2 vezes, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e eu lembro quando eu estava num evento, me chamaram para ir num evento de Brad Fluke, lá em Natal, em 1997. E lá naquele dia, teve um grande mover lá, e eu lembro que Brad Fluke estava ministrando, a unção estava muito forte no ambiente, e eu fiquei julgando as pessoas, porque tinham pessoas que estavam rindo do culto, e como eu era uma pessoa muito religiosa, eu estava dizendo que aquelas pessoas estavam pombagiradas, estavam endemoniadas, que aquilo não tinha nada de Deus. Pessoas estavam caindo, pessoas estavam rindo, outras correndo, e eu na minha ignorância, porque normalmente uma pessoa que julga as manifestações do Espírito, ela nem sabe da Bíblia, porque eu era uma dessas pessoas. Eu julgava o que estava acontecendo ali, eu não estava gostando do que estava acontecendo ali, eu estava dizendo que aquilo era do diabo, mas havia mais ou menos 3.000 pessoas que estavam recebendo. Eu estava com minha esposa lá, minha esposa, ela nasceu de novo, ela nasceu de novo, e meses depois eu a conheci e comecei a namorar com ela. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 17 anos, ela tinha 14, isso não é padrão não, tá gente? Isso é antiga aliança. Então eu tinha 17, ela tinha 14. Então a gente se conheceu, namorou 3 anos, namoramos, noivamos e casamos. Então ela praticamente nova convertida. E quando ela chegou nesse evento de Brad Fluke, ela já nunca tinha entrado numa igreja cristã. E quando viu esse negócio, ela ficou meio... E eu, religioso. E eu lembro que Brad Fluke estava debaixo de uma unção, e ele estava ministrando para as pessoas. E ele estava ministrando como se fosse aqui, assim, só que contrário, né? Ele estava na parte de baixo e as pessoas estavam na galeria. E ele ministrou, e ele fazia receba unção, e as pessoas caíam, as pessoas riam, corriam, gente era batizada no Espírito Santo, curadas. Mas eu não me importava com isso, eu ficava com raiva, principalmente porque as pessoas ficavam no culto. Eu disse: rapaz, isso não é de Deus não. E eu lembro que foi vindo, eu estava, Brad Fluke estava, vamos imaginar que ele estava aqui, embaixo, e a galeria bem alta assim, cheia de gente, 3.000 pessoas, e ele foi ministrando, e eu estava nesse lado,
E eu lembro que quando ele foi chegando para o meu lado, né, eu vi as pessoas caindo, rindo. Quando ele chegou para o meu lado, eu lembro que tinha um pilar aqui do lado. E eu me agarrei com o pilar, porque eu disse à minha esposa: eu não vou cair nessa heresia. E aí veio um texto assim, eu disse: o cair é do homem. Eu me agarrei com aquele pilar. E eu lembro que também tinha uma senhorinha no degrau de baixo onde eu estava em cima. Uma senhorinha no degrau de baixo, bem senhorinha mesmo, uns 80 anos. E eu lembro que quando o Brad Fluke disse: receba, rapaz, aquela veinha, era como se ela tivesse tomado um choque de 1000 volts. Ela deu um grito bem alto, quase que eu suba aquele. Ela deu um grito, ela fez: ah! E ela caiu assim olhando para mim. Só que a chapa dela estava afogada. Ela caiu debaixo da unção, da alegria, e ela ficou assim. E eu, olhando aquilo, eu disse: cara, isso não pode ser de Deus uma coisa dessa. Tem nada a ver com o de Deus aqui. Eu agarrado com o pilar, olhando para a veinha, olhando para mim, e ela rindo. E eu me lembrei que em uma dessas denominações que eu passei, que era pentecostal, eu disse: eu queria ser evangelista. Eu gostava muito de evangelista. E eu disse assim: é hoje que eu começo meu ministério de evangelista. Eu vou expulsar o demônio dessa véia agora. E aí eu peguei agarrado com o pilar, eu comecei a falar como os evangelistas que eu gostava de ouvir na época. Eu agarrado com o pilar, eu olhei para a veinha e eu disse: vai saindo agora, todo espírito, sai agora, em nome de Jesus, vai saindo. E quanto mais eu falava isso, mais a veinha ria. Ela estava vermelha de rir. E aí, eu fiquei com uma raiva daquele culto tão grande, você não tem ideia. Estava com raiva do pregador, estava com raiva dos irmãos, estava com raiva de todo mundo. Eu disse: sabe de uma coisa, eu vou embora, que isso aqui tem nada de Deus, isso aqui, não tem nada de Deus isso aqui. E quando eu disse, olhei para minha esposa e disse: amor, vamos embora. Eu olhei, ela tinha rolado. Ela, não sei como ela foi parar lá embaixo, uns 4, 5 degraus lá embaixo. E ela estava assim, se tremendo em... E agora eu fiquei com raiva da minha mulher. Disse: como é que minha mulher caiu numa heresia dessa? E eu lembro que na época tinha uns irmãos que era da denominação que eu fazia parte, que estavam também meio criticando. E aí eles olharam para mim assim, eles tudo assim também, né? Tudo seco, olhando. E eu olhei para eles, aí eu fiz assim, como que dissesse: não estou aprovando isso aí não. Foi ela que caiu, não foi eu não. E eu peguei e fiz o quê? Eu fui embora, eu saí do ginásio. Era no ginásio, eu saí e fui lá para fora. E eu lembro, amado, era louvor, era riso, era adoração. Eu lembro até hoje aquele barulho enorme no ginásio. E eu fui lá para fora sozinho, de noite. Do lado de fora tinha um jardim. E eu lembro dos grilos. Até os grilos estavam crendo. Cri, 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 cri. E eu na incredulidade. Fiquei lá esperando terminar o evento para minha esposa sair. Quando minha esposa saiu, lá vinha ela. Porque a Brad Fluke, quando ele está debaixo da unção, ele anda meio assim, tremendo assim, né? E aí a minha esposa veio andando igualzinha a ele. Quando ela saiu, que eu vi a minha esposa, Geórgia, ela estava andando assim, ela dava uma paradinha, fazia... Aí andava assim, tremendo. Eu disse: Geórgia, para com essa palhaçada. Isso não tem nada de Deus, para com essa palhaçada. Ela falou: mas eu não consigo. E ela entrou no carro, e eu com raiva dela. Dava uns 20 minutos do ginásio para casa, e ela se tremendo no carro, e eu não queria nem falar com ela, com raiva dela. Ela se tremendo e fazia... E eu: dá para parar, Jorge, com isso aí? Eu disse: mas amor, eu não estou conseguindo. E nós sabemos que essa unção que vem sobre, né? Ela vai parando, a pessoa vai normalizando. E ela, quando chegou em casa,
Nunca tinham tido experiência daquela. E ela disse: amor, vamos amanhã de novo? Eu disse: está amarrado em nome de Jesus. Eu nunca mais piso naquela igreja. O povo fica lá dentro. Que palhaçada é essa? Deus é palhaço agora, por acaso? Mas eu fiquei o quê? Eu fiquei interessado em saber o que ela sentiu. E eu, orgulhoso, não queria perguntar como foi a sua experiência. Então eu fiz o quê? Está sentindo o quê? Entendeu? Orgulhoso quando está com raiva é assim, né? Está sentindo o quê aí? Pode ter certeza que não é de Deus, não. E ela disse: eu nunca senti no meu corpo, desde que eu me converti, eu nunca senti algo igual. E dentro de mim fluía como se fosse um rio de alegria. Um rio. Era como se estivesse jorrando dentro de mim. Eu não sei explicar. E ela foi me convencendo para ir no outro dia. E eu disse: tá bom, nós vamos. Era no domingo de manhã, no outro dia, domingo de manhã. E eu disse: nós vamos, mas nós vamos chegar atrasados. Por quê? Porque a gente vai chegar atrasado, a gente fica lá atrás, perto da porta. E aí a gente chegou uns 40 minutos atrasado. Foi bem na hora que o louvor terminou. E o pastor da igreja, chamado Gerald Foster, era a igreja dele, ele disse: agora vamos receber o pregador dessa manhã, Brad Fluke. Aí lá vem ele. Eu disse: cara, não é possível, esse cara deve ser doente. Não é possível. Aí eu disse para a George, minha esposa: se for começar tudo de novo aquela palhaçada, tu já vai sair na porta aí, pega o beco aí e vamos embora. Ela disse: amor, calma, a gente já está aqui. A gente já está aqui, calma. Não vou. Se for aquele negócio de ontem, eu não vou ficar aqui não. Só que ontem foi por etapa, no sábado foi por etapa. E naquele domingo de manhã, Brad Fluke entrou e disse: eu não sei porquê, mas Deus está falando para eu fazer a mesma coisa de ontem. Está vendo, amor? Vai saindo. Calma. Talvez não seja igual, não. E ela querendo, né? E eu não querendo. Só que ele pediu para a igreja todinha ficar em pé. Ele não foi por etapa. Todo mundo fica em pé. Aí todo mundo começou em pé, a música cantando, tocando, e todo mundo em pé adorando. E ele falou: receba. E quando ele disse receba, as pessoas caíram tudinho, parecia um efeito dominó. Blá, 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 blá. Minha esposa me traiu de novo com o Espírito Santo, voou. Eu olhando para minha esposa: mas eu não acredito numa coisa dessa. Quando eu virei, estava a igreja todinha rolando no chão, só eu em pé. Eu olhei assim, quando eu olhei para frente, estavam os ministros olhando para mim. Aí eu lembro que o pastor da igreja, Gerald Foster, ele é bem grandão, branco, parece o Simpson ele grandão, branco assim, com os olhos arregalados. Ele começou a ficar vermelho, olhando para mim. Sem querer saiu: ai, minha Nossa Senhora. Eu falei, sem querer. Foi sem querer. Saiu. Sai, minha Nossa Senhora. O que esse homem está olhando para mim desse jeito? E ele... E eu lá atrás. É comigo mesmo, não tem mais ninguém aqui. Aí lá vinha ele andando na minha direção. Eu disse: rapaz, eu vou entrar na onda para ver se ele para. E ele vindo. E eu: você vê que todo mundo faz assim, pode ver, né? Depois, primeiro, depois é pode ver. E eu: e ele chegou perto de mim. Brad Fluke veio junto. O intérprete veio junto. E aí o pastor Gerald Foster falou: a unção vai te pegar e vai despedaçar a religiosidade. Eu já estava ali encurralado. Eu disse: sim, Senhor. Ó, o medo de torar. Sim, eu recebo. Ó. Aí Brad Fluke disse: então receba agora. Aí ele
dando uma tapa na minha cara. Cara, foi com força. Receba agora! Agora, incrível é quando ele deu uma tapa na minha cara, eu senti como um sobretudo vindo do céu, como uma roupa me vestindo de alto a baixo. A última coisa que eu lembro foi o teto da igreja se apagando, se apagando, se apagando, se apagou. Aí eu fui depois abrindo meus olhinhos devagarinho. Quando eu abri meus olhos, eu estava onde? Eu estava em casa. Em cima da minha cama. Sabe aquela sensação horrível que você caiu de um canto e acordou no outro? Eu disse, Georgia, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Ela estava lixando assim a unha assim. Ela disse, eu nem te digo. Meu amigo, aí que deu frio da barriga mesmo, viu? Quando ela falou isso. Eu nem te digo. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí você sabe que quando a mulher quer, né, se vingar, ela dá ênfase em algumas palavras. Pode perceber. Quando a mulher quer se vingar, ela dá um ênfase em algumas palavras. Aí ela disse, eu soube que você levou um tapa. Ó, tapa, foi maior, tapa. Eu disse, eu lembro dessa parte, estou dizendo depois que eu apaguei. Aí então, quando eu me levantei, você estava lá apagado. Você lembra que você ficou perto da porta? Você caiu atravessado. Eu caí atravessado na porta, caiu atravessado na porta. E a porta abria para dentro da igreja. Então não dava para abrir mais a porta. Terminou o culto. Você estava lá na porta. Os irmãos queriam abrir a porta de vidro. Disse, meu pai do céu, os irmãos viram, todo mundo viu, amor. O culto acabou. E eu disse, como é que eu estava? Você estava mais ou menos assim. Se tremendo com a língua de fora. Eu disse, não estava assim não, pelo amor de Deus. Eu estava assim. E aí o pastor chamou os diáconos, e os diáconos saíram arrastando você lá para o canto da parede, e você lá. E alguns irmãos que me conheciam, iam passando e diziam, vai bichinho, brinca com Jesus. E outros passavam e diziam, pega ele, Jeová. E minha esposa morrendo de vergonha. Terminou o culto, o pastor disse, irmão, eu preciso fechar a igreja. E eu lá, me tremendo, no canto da parede. Não tinha mais ninguém na igreja. E ela disse, como é que eu vou fazer agora para levar esse homem? Disse, o diácono vai levar ele então lá no estacionamento. Me levaram, o estacionamento era um quarteirão. A igreja ficava no centro de Natal. Eu saí na rua, no centro, no início da tarde, porque o culto era 10 ao meio-dia, já estava quase 1h. Eu saí, o diácono numa mão, outra na outra mão, outra num pé, outra no outro pé, e eu assim, no meio da rua. Me jogaram no banco de trás, e quando chegou em casa, eu disse, e como é que você me tirou de casa? Eu não tinha como tirar você sozinho, eu tive que chamar os vizinhos. Eu disse, não, mas você não fez uma coisa dessa não. Ela chamou os vizinhos, e os vizinhos eram tudo cachaceiro. Eles estavam eles estavam bebendo na calçada do lado. E minha esposa disse, ei, dá para você me ajudar aqui? Ô, dona Georgia, dá. Aí quando eles chegaram lá, me viram eu assim. E eles disseram, ai meu Deus, o que é isso? Ave Maria, isso é um demônio? O que é isso aí? Aí minha esposa não sabia explicar ainda, era tudo novo para ela. Ela disse, não, fique tranquilo que isso é Deus. E aí foi quando me levaram e colocaram lá dentro de casa a minha cama. E por que eu estou contando essa história? Porque toda vez que o Espírito Santo quer se mover em alegria, ele diz, conte seu testemunho, porque enquanto você estiver contando seu testemunho, eles vão pensar que estão rindo da história. Mas a minha unção já vai estar trabalhando já na vida deles.
libertando pessoas do sobrenatural de Deus. Sabe que tem pessoas nessa noite que vão receber respostas de Deus, mas não do jeito que você quer. Eu vim aqui hoje e amanhã para destravar somente de religiosidade e chamar você para o meio do rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Você está lá na margem, Deus está chamando, vem para cá, entra no meio do rio, vamos mergulhar, porque Deus tem coisas poderosas para liberar para a sua vida. E sobre essa alegria que me libertou da religiosidade, e essa alegria que me curou, eu tinha uma doença desde pequenininho. Todo mês minha mãe me levava para tomar Bezetacil. Quem lembra? Bezetacil. Jesus amado. Todo mês eu tomava Bezetacil. Eu já ficava esperando a doença. Desde aquele dia em que eu levei aquele tapa, algo dentro de mim começou a se mexer e nunca mais parou. E um dia, um outro ministro chegou para mim e disse: eu vou te ungir com a unção especial de alegria, para você libertar cativos, oprimidos, curar enfermos. Aleluia. E a primeira pessoa a ser curada de alegria foi eu mesmo. Foi quando deu, eu agora já casado, já lá na frente, depois que passei por essa experiência, veio aquela dor de novo, doía o corpo inteiro, parecia dengue. E aí eu estava, rapaz, agora se esse negócio funciona, vai ter que funcionar para mim. Era quase 3 horas da manhã, eu com uma dor de torar, febre alta, e eu comecei rindo sem graça. Porque doía, meu amigo. Eu doía os olhos, doía a nuca, tudo. Eu disse: vamos ver se esse negócio é de Deus, agora vai funcionar comigo. E eu comecei. E o diabo na minha mente: tu está parecendo um idiota. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: continue pela fé. Continue pela fé. Pela fé não é sentir, é só obedecer. E eu continuei obedecendo. Sabe quando você dá passos de fé, você entra num nível que o Espírito Santo pega com você. Deus sempre falou isso: dê voltas, não foi? Quando terminar você vê o sobrenatural. Naamã, mergulhe, quando terminar você vê o sobrenatural. Pisa no rio Jordão e você vai ver o sobrenatural. Tudo isso, eles não estavam sentindo nada. Eles simplesmente decidiram obedecer a Deus sem sentir nada. Mas porque obedeceram a palavra, o sobrenatural de Deus veio. O que eu percebi no meu espírito, além de curas que vão acontecer aqui nesses dias, eu percebi também livramentos, eu percebi salvação de filhos, de parentes, e também eu percebi Deus destravando áreas financeiras, um rompimento financeiro nesse povo, na sua vida, que você nunca provou. Há uma glória que vai ser derramada nesse lugar. Lembra que eu falei no início? Deus disse: eu quero que você leve presentes para o meu povo. Não é aniversário? Eu quero que você leve presentes para o meu povo, mas eles só vão receber do meu jeito. Qual é o jeito dele hoje e amanhã? Diga: alegria. Diga para o seu irmão: não será de outro jeito, será através da alegria. Então começa já a ir pela fé, já.
Agora vamos dar base aqui para o que a gente vai provar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. O que é mais precioso do que ouro perecível? Diga: minha fé. Diga: minha fé é mais preciosa do que ouro. Ouro compra coisas? Sim ou não? Mas a fé compra mais. Porque a fé é mais preciosa do que ouro. Você pode não ter dinheiro para resolver o problema da sua vida, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Talvez você não tenha o dinheiro necessário, mas se você tem a fé do tipo de Deus no seu coração, a fé vai ativar a alegria, e a alegria recebe. Veja o que ele diz aqui sobre essa fé. Ele diz: sua fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Aonde, gente? Estão acompanhando aí? 1 Pedro 1,7. Redunde em louvor, glória e honra aonde? Diga: na revelação. Aonde minha fé funciona? Diga: na revelação. Não é na informação, é na revelação. Na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8 diz: a quem não havendo visto, como é que você recebeu Jesus? Você viu ele? Não. Como é que você recebeu? Pela fé. Você sentiu ele? Ele tocou em você, no seu corpo? Também não. Eu sei que às vezes nós usamos a palavra sentir, mas a palavra é perceber. A palavra perceber é diferente de sentir. Sentir é no corpo, perceber é no espírito. Você não precisa sentir. Pela fé. Como é que eu vou receber Jesus? Eu não vi Jesus. Alguém disse: você quer receber Jesus? Você disse: eu quero Jesus. Mas você não viu Jesus. Você recebeu Jesus. Como é que você recebe essa unção de alegria que vai ser derramada? Você não precisa sentir alegria. Você vai perceber alegria, mas pela fé você vai receber alegria sobrenatural. É uma unção de alegria. Você tem fruto do Espírito, alegria, mas há uma unção que vem sobre. Uma unção que vem para capacitar você, para libertar você de áreas, para promover você, para colocar você em um outro nível. Mas as irmãs, por exemplo, provavelmente vão ter que perder a Mary Kay, vai borrar tudo. Porque para provar do poder de Deus, não dá para provar light. O Ministério Verbo da Vida nasceu do fogo. Veio de Tulsa, Oklahoma. Essa escola Rema nasceu em 1974. Nunca vou esquecer, porque é o ano que eu nasci. Isso quer dizer que essa escola tem 48 anos. O fundador foi o irmão Kenneth Hagin. Quem foi o irmão Kenneth Hagin? Profeta e mestre, se movia nos dons, se movia na unção da alegria. Essa é a essência da escola e da igreja. Se você perdeu isso, você perdeu a visão. Esse é o diferencial. É que nós não só pregamos a palavra, mas nos movemos na palavra. Não só falamos de cura, mas curamos. Não só falamos de fé, mas vivemos pela fé. Não só falamos de alegria, mas provamos de alegria. O apóstolo Paulo diz: a minha palavra, a minha pregação, a minha palavra não consiste somente em linguagem de sabedoria humana, mas em demonstração
do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. A vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder. Não pense em ficar tão cheio da palavra ao ponto de você perder o mover do Espírito. Tem que ser os dois. Se comer só pão, morre entalado. É pão e vinho. É a palavra e o Espírito. Você está aprendendo para ficar mais humilde, não mais soberbo, mais orgulhoso. Você está aprendendo para ficar mais humilde. Você está aprendendo para rir mais, para celebrar mais, para adorar mais, para gritar mais, para dançar mais. Você não está aprendendo, estudando a palavra, para ficar aquele ministro duro, igual uma estátua. Aquele ministro, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para com essa besteira. Aquilo que te trouxe até aqui, que é a revelação, deve ser a mesma revelação que tem que te levar adiante. Então o apóstolo Pedro diz: a quem não havendo visto, amais. Você ama alguém que você não vê, no qual não vendo agora, mas crendo. Você continua crendo em Jesus? Continua não vendo Ele, mas está crendo. Agora, como você crê? Veja agora o resultado de quem está crendo. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Espera aí, como é que você está crendo? Diga: exultando com alegria indizível e cheia de glória. Quer dizer que a alegria que nós temos hoje, porque você pode ter fé, mas se não estiver agindo em fé, sua fé é morta. Porque ele está falando aqui sobre crer. Você não está vendo, mas você ama. Você não está vendo agora, mas você crê. E como é que você crê? Você demonstra exultando com alegria indizível e cheia de glória. Meu Deus, quer dizer que a alegria que você carrega não tem palavras para explicar. A palavra aí é indizível, não tem explicação, não tem dicionário que explique a alegria sobrenatural que você carrega. É uma alegria indizível e é cheia de glória. Isso quer dizer que quando você começa a rir pela fé, você libera glória. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de... O que está dizendo, irmão? No meio da tribulação, nós podemos produzir. No meio da tribulação, quando o diabo disser que não vai dar certo, quando o diabo disser que você não vai conseguir, quando a pressão vier sobre você, quando o dia mal vier, existe uma alegria dentro de você. Você é a casa da alegria sobrenatural. Você ativa essa alegria pela fé. Essa alegria cheia de glória se manifesta. E ele diz que a tribulação, ela é leve e passageira, mas a glória, ela é pesada e eterna, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O que ele está dizendo? Não atenta para o que você está vendo ou sentindo, você precisa ativar essa alegria pela fé, e a glória vai vir despedaçando os julgos. Está pronto para receber? João capítulo 16, versículo 20. João capítulo 16, versículo 20.
O Evangelho de João diz, 16:20, em verdade, olha só que interessante, toda vez que Jesus repete em verdade, Ele está querendo estabelecer, Ele está querendo ali fixar algo muito importante. Em verdade eu vos digo. Deixa eu falar do contexto aqui. Jesus está falando para os discípulos sobre a sua partida. Jesus está dizendo que Ele está indo embora, que Ele vai ser crucificado, vai morrer. Está falando isso no contexto, desde o capítulo 13, 14, 15. Ele vem falando com os discípulos. 17, Ele faz a oração de consagração. E aqui, no versículo 16, versículo 20, Ele está conversando com os discípulos, falando desse tempo de tribulação, aonde Jesus teria que passar pelo Calvário, provar a morte, iria morrer. Mas Jesus diz, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis. E o mundo o quê? O mundo o quê, gente? Por que o mundo ia se alegrar? Porque o mundo, ou o sistema do mundo, acharia que Jesus perdeu. Vocês vão estar chorando, o mundo vai estar se alegrando. Perdeu. Esses cristãos aí que ficam falando de Jesus, acabou essa raça. Mas Jesus já tinha dito a eles: o mundo se alegrará, vocês vão ficar tristes. Eles não eram nem nascidos de novo. Mas, olha o que ele diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Deixa eu dizer para você, amado, toda vez que você lembrar que você se converteu, se lembre que a sua tristeza também se converteu. Todas as vezes que você lembrar, eu me converti, lembre-se, a sua tristeza também se converteu em alegria. Crente não vive mais em tristeza, crente vive em alegria. Pastor, quer dizer que eu não posso chorar mais? Pode, se for de alegria. De tristeza, não. Não é a vontade de Deus estar chorando de tristeza. De alegria. Chorar de alegria é chorar de gratidão, é chorar honrando a Deus, é chorar no louvor, na adoração a Deus. Vocês estão comigo? É chorar quando você está em comunhão com Deus. Isso é um choro de alegria, de gratidão, de honra, não de tristeza, de fracasso, de miséria, porque essa tristeza já foi convertida em alegria. Agora, a tristeza está lá, está lá. Quem escolhe onde você fica, na alegria ou tristeza? Você. A mesma força que você faz para chorar é a mesma que faz para rir. A única diferença é que na Bíblia não diz assim: chorai-vos sempre, outra vez vos digo, chorai-vos. Diz assim, não. Não tem isso na Bíblia. Não tem na Bíblia também dizendo: o choro do Senhor é a tua força. Tem isso? Também não tem. Mas na Bíblia tem: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Na Bíblia tem dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que tem muito crente deprimido, fraco, está rindo pouco? Nada contra a fazer plástica, mas tem mulher que faz plástica no rosto, não muda nada. Está com uma cara triste do mesmo jeito. Está querendo só ajeitar o lado de fora, mas o lado de dentro está podre. Mas quando você vive a alegria do Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Você pode pegar uma velhinha de 90 anos, ela cheia de alegria, você vai dizer: rapaz, que velhinha bonita. Uma das coisas que o diabo tem mais raiva na vida de um crente é quando ele pega a revelação da alegria. Porque quando um crente pega a revelação da alegria, enquanto ele está rindo na alegria do Senhor, ele está se fortalecendo no Senhor e enfraquecendo as obras do diabo, o poder do diabo, os projetos do diabo.
Verso 22, João 16, 22 diz: assim também agora vós tendes tristeza. Veja, agora, naquele momento, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará. Onde está a alegria? Diga: no coração, no espírito. Por isso que nós chamamos de riso da fé, ou rir no espírito. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria as contas poderá tirar. Você está lendo a Bíblia? Não? O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria o marido vai poder tirar, a esposa vai poder tirar, os meninos. Não, sabe o que a Bíblia diz? Ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Nunca mais usa a frase: o diabo queria tirar minha alegria hoje. Ele não pode tirar a sua alegria. Foi Jesus quem disse. O diabo não pode tirar a sua alegria. Agora vamos lá, pega a revelação. Há uma diferença entre alegria e riso. A alegria é o que você tem no espírito. O riso é a manifestação da alegria. O poder está na manifestação. Você tem fé no seu espírito, mas a fé, ela só funciona quando ela é liberada. Quando você fala, quando você age, o poder da fé é liberado. A alegria está dentro de você, mas esse poder da alegria só funciona quando você libera pela sua boca com riso. Diga: o riso é a manifestação da alegria. Olha que coisa interessante, como Deus é maravilhoso. Você sabia que cientificamente a tua mente não sabe quando você está rindo de verdade ou de mentira? Sabia disso? Tua mente não identifica isso. Toda vez que você ri, você libera substâncias boas para o seu corpo, mesmo que seja um riso falso. Tua mente não sabe se é um riso verdadeiro ou riso falso. Ela não entende. Quando você ri, se for rindo de algo engraçado, a tua mente diz: libera. Se você também ri assim, a tua mente diz: libera. Você percebe que rir está ligado a liberar? Se você estiver num culto e a unção vem sobre você e você começa a rir, Deus diz: libera. Se a unção não está lá, mas você tem fé para rir no espírito pela fé, Deus vai dizer também: libera. Não importa se você está sentindo vontade de rir ou não está sentindo vontade de rir. Quando você começa a rir pela fé, os céus diz: libera. Sabia que nos hospitais estão fazendo risoterapia? Descobriram há poucos anos que quem ri mais vive mais e melhor. A ciência descobriu agora que a Bíblia já... Eles pegam os pacientes, colocam dentro de uma sala, pacientes em estados terminais, pacientes com vários problemas de saúde, coloca dentro de uma sala e traz alguém para contar piada. Aquelas pessoas lá com soro, tomando sangue, lá na máquina. Os médicos dizem: olha, essas pessoas que estão rindo estão tendo melhora. Só que essa alegria que eles estão rindo é uma alegria natural. Agora imagina a alegria sobrenatural. A alegria sobrenatural não só cura você.
A alegria sobrenatural pode te dar um órgão que você não tem. A alegria pode te dar um rim que você não tem. A alegria sobrenatural pode arrancar de você depressão. A alegria sobrenatural pode trazer riquezas. A alegria sobrenatural te levanta, porque é a alegria do Senhor. Milagres vêm através da alegria sobrenatural. Eu estava conversando com o pastor agora, falando para ele, né? Nós estamos agora eu e minha esposa, nós abrimos 27 igrejas de Verbo da Vida. E a igreja que nós estamos agora é lá em Taubaté, como eu falei. E nós estávamos no prédio e o Senhor falou: eu quero te dar um prédio muito bom. Um prédio muito bom. Não é ainda o que eu quero no futuro, porque na verdade nós vamos construir um campus lá em Taubaté. Custa mais ou menos 1 bilhão e 200 mil reais. Fica com inveja não. Agradece que vai chegar também aqui. O que Deus falou para mim? Deus disse: não se preocupe com o dinheiro. E Ele me deu Isaías 55. Isaías 55 diz: vinde e compremos sem dinheiro. Eu disse: Deus, como é que eu vou construir um campus de 1 bilhão e 200 mil reais? O Senhor está dizendo sem dinheiro. Eu vou te explicar, meu filho. Quanto é que você paga para rir? Nada. Mas se você rir, eu posso te dar tudo. Então Deus disse: eu quero que a sua igreja passe um ano inteiro, rindo, dançando, correndo, pulando. Eu só quero festa, um ano inteiro. Eu disse: mas para que esse um ano inteiro? Eu quero provar que não é por sua força. Você não precisa ficar ansioso, preocupado com nada. Enquanto você dança para mim, eu libero milagres. Enquanto você sorri para mim, eu libero milagres. Até porque você só faz isso se crer. Quem está crendo não sai do canto, fica lá. Então a gente estava num prédio, e era um prédio muito bom. E eu falei para a igreja, eu disse: olha, e Deus falou mais. Eu disse: não só vou dar o prédio, mas todos aqueles que festejarem o que ainda não viu. Vai receber. Mark Hanks diz que ele conheceu a história de um missionário, que o missionário precisava de 3 milhões de dólares para um trabalho que ele tinha com crianças, com mais de 500 crianças, para reformar, construir. E ele foi orar a Deus, e ele estava orando: ó Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares, Senhor, para reformar o projeto aqui. Nós temos 500 crianças, Deus, eu preciso, Senhor, 3 milhões de dólares. E Deus disse: como você se comportaria se eu dissesse que você já tem? E aquele homem não pegou a revelação de primeira. E ele continuou: oh Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares, Deus, eu preciso, Senhor. E Deus disse: como você se comportaria se eu te dissesse que você já tem? Na terceira vez aquele homem: oh Deus, eu preciso. E Deus disse: como você se comportaria se eu dissesse que você já tem? Aquele homem entendeu, e dentro do quarto dele ele começou a dançar. Eu entendi, Deus, aleluia, aleluia, eu recebo. Então a nossa igreja já tinha enchido. Estávamos com 180 crianças
A igreja estava lotada, já estava chegando 600 membros nesse prédio antes, né? E a gente precisava, estacionamento não tinha mais onde botar a gente, está entupido, meu Deus do céu. E aí o Senhor disse: faça isso que eu vou te dar. E a gente passou um ano dançando, celebrando, pulando, gritando, adorando. Eu disse: irmão, todo pregador que vem aqui, se ele der um espirro, você ri. Pregador chegar aqui, ratinho, a gente vai receber tudo. Nós vamos ser conhecidos como suga-vaso. Meu amado, graças a Deus, a gente viu um prédio enorme. A mente, na hora, disse: nem agora não, isso aí é lá para frente, esse prédio aí não... E o Senhor falou: você quer esse? Eu disse: eu quero. Então entre lá dentro e tome posse, rindo e dançando. Marquei com a corretora, fui ver o prédio, e eu dei uma carreira lá dentro, ri lá dentro. A mulher ficou sem entender nada. Pastor é animado, né? Toda vez que você agir em fé, o diabo vem depois para desanimar, pode ter certeza. Toda vez que você agir em fé, o diabo vem logo após, trazendo um relatório para tentar roubar o que você recebeu. Então eu corri, me animei, meu Deus, é isso aqui, 4.800 metros quadrados de área construída, prédio. Aí eu disse: e aí, quanto é o valor do aluguel? Eu disse: olha, dá para fazer por 60 mil. Aí Deus disse: continue rindo, não pare não. Já foi aquela risada já pela fé, né? E aí veio a palavra, Marcos 11, aleluia, 23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e tê-lo-eis. Sabe, irmão, a gente aprende a crer, falar, mas a terceira parte tem gente que não observou ainda. São 3 ingredientes, não são 2. É crer com o coração, falar e receber. Tem muita gente que diz: amém, eu creio, está chegando. Glória a Deus, está chegando, a minha casa está chegando. Ô Pai, obrigado pelo meu carro que está chegando. Glória a Deus. Então você está crendo, está falando, mas não está recebendo. O receber é o quê? É celebrar, é dançar, é rir, é deixar o diabo ver você correndo. Por que está tão animado, hein? Está recebendo. Você viu que todas as vezes que Jesus queria dar algo para alguém, ele colocava a pessoa em movimento? Pode ver. Todas as vezes que Jesus queria dar algo para alguém, dava um comando para ela entrar em movimento. Estava lá o cara 38 anos sem poder andar. Jesus disse para ele: se levante e ande. Ele não ficou curado para se levantar e andar. Ele recebeu um comando. Aleijado. Você não pegou, não? O cara, Jesus disse: se levante e ande. Ele continua aleijado. Deixou de ser aleijado quando a Bíblia diz: e o homem se viu curado. Quando o homem se viu curado, então pela fé ele começou a andar como ele se viu. Sabe por que pessoas estão dançando, correndo aqui? Elas já estão se vendo lá na frente. Aí eu mandei a proposta, a dona. Eu disse: dona, é o seguinte, 60 mil, agora não dá para a gente pagar não. Mas se fechar por 20, a gente fecha agora.
A mulher disse: como é, pastor? Meu prédio custa 60 mil, já baixei. Era 80 mil, baixei para 60. O senhor está oferecendo 20. Não, não tem condição nenhuma não. Mas se o senhor pagar 25, eu fecho. Ele disse: tá bom, eu fecho 25. Você vai me dar uns 3 meses de carência. Tá bom, eu te dou 3 meses de carência. E todos esses ar-condicionados que estão aqui também a senhora vai deixar aí, tudinho. São 30 ar-condicionados de 60 mil. Ele disse: tá bom, eu deixo aí. E eu quero toda a parte elétrica nova. Tá bom, eu coloco toda. 110 mil reais ela gastou só de parte elétrica. Sabe como é que a gente comprou tudo isso? Indo. Eu não sei se você está percebendo, eu estou percebendo algo. Deixa eu usar uma coisa para você saber, para ficar mais forte para você. Eu não estou aqui porque eu não tinha o que fazer, não. Tem uma agenda vagazinha, pastor, dá para vir aqui? Não tenho nada para fazer, vou aí, em Sinop. Eu só venho guiado. Eu só venho quando Deus diz vá. Eu não saio na minha igreja lá e vou para os cantos aí. Não, é quando Deus fala, vá lá, porque eu quero liberar algo para aquele povo. E eu estou percebendo no meu espírito, eu estou percebendo uma igreja, Verbo da Vida, daqui para trás é uma e daqui para frente é outra. Aleluia, você precisa pegar isso, meu irmão. Deus veio entregar isso para você. Deus veio te dar esse presente. A tua casa vai ter afetada. Os teus filhos serão afetados. Tua empresa, teus negócios. Essa igreja vai romper para um nível maior de glória. Ministério de música, sobe aí, por favor. Aleluia. Lá em Natal não tem metrô. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci o metrô. Meu sonho era conhecer o metrô. Fui lá na Praça da Sé, logo na Praça da Sé, lotado. 6 da tarde, uma multidão, meu amigo. O povo entra tudo assim, no metrô. E quando eu estava lá no metrô, na época, Deus me deu uma palavra. E quando Deus me deu essa palavra, a minha vida e ministério... E Ele está dizendo, dê essa mesma palavra para essa igreja hoje. E qual foi a palavra? Ele disse, meu filho, você só precisa estar na estação. Você tem que estar na estação. Se você estiver na estação, e no lugar onde o metrô vai parar, você não precisa nem abrir a porta do metrô. O metrô vai parar diante de você. Ele abre a porta automaticamente. E a única coisa que você tem que fazer é dar passos para dentro. O metrô não tem como te levar para uma outra estação se você não der passos para entrar dentro dele. Deus está dizendo, essa igreja está numa estação, mas há um metrô chegando, que vai levar essa igreja para uma próxima estação. E o nome da próxima estação é Estação Abundância. Agora como é que você vai para lá?
Você tem que dar o passo, tem que entrar. Entra. Como é que entra? É a alegria, é a dança, é o grito. Aleluia. É quando você se move, é quando você diz: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Aleluia. Entra. Deixa a sua mente de lado e entra no Espírito. Não se importa com quem está do seu lado aí não, meu irmão. É algo seu com Deus. É hoje.